Peço que você abra sua Bíblia comigo neste texto, Eclesiastes capítulo 2, versos de 1 a 11. O texto diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Empreendi-me, ou melhor, engrandeci-me, e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Bom, eu quero pensar com vocês nesse texto sobre o tema, onde eu posso encontrar a felicidade. Salomão foi o escritor deste livro, e Salomão escreveu este livro já no final da sua vida. Ele escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, ele escreveu Provérbios na sua fase de maturidade, e ele escreveu Eclesiastes já no final da sua biografia, da sua vida. Este livro é considerado o livro mais difícil da Bíblia, mais polêmico da Bíblia. Alguém chegou a dizer que ele estava desgostoso com a vida quando escreveu, que é um livro pessimista. Os críticos da Bíblia admiram e gostam muito do livro, acham certamente que é o livro mais filosófico da Bíblia. E aqui está este rei, que alcança o apogeu da glória, da riqueza, da fama, do sucesso, por providência divina. O seu pai foi um guerreiro, passou praticamente toda a vida dele em guerras, e conseguiu formar um grande império. Mas Salomão não, foi o cara da paz, as fronteiras tranquilas, nenhum grande império mundial ameaçando Israel, e ele vivendo no fausto, no luxo, na riqueza. É bem verdade que quem pagava a conta era o povo. É sempre assim, não é verdade? Onde você encontra um rei, uma corte, nadando em conforto, com fausto, com luxo, alguém paga a conta. Não tem um ditado popular que não tem almoço de graça? Pois bem, é isso. Bom, ele está aqui agora, nas buscas da sua alma, à procura da verdadeira felicidade.
É curioso que ele procura felicidade em coisas até legítimas em si mesmas, mas o problema é que a busca dele é uma busca sem Deus, apenas nas coisas debaixo do sol, apenas a busca das coisas no aqui, no agora, no plano humano, horizontal. O problema todo é que nesse mesmo livro, no capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o que significa isso? Significa que aquilo que é temporal, que é terreno, que é material, por mais robusto que seja esse conteúdo, não é capaz de satisfazer os anseios da alma, não é capaz de preencher o vazio do coração. Se dinheiro pudesse tornar o homem feliz, todos os ricos seriam felizes. Há mais suicídio entre os ricos do que entre os pobres. Se fama tornasse alguém feliz, grandes artistas, grandes cantores, grandes artistas jamais mergulhariam nas drogas, tirariam a sua própria vida. Salomão está retratando para nós aqui que mesmo uma pessoa vivendo uma vida maiúscula, bebendo todas as taças dos prazeres, frequentando os mais fartos banquetes, os mais ricos, os mais requintados, isso não satisfaz. Talvez hoje nós pudéssemos dizer, o camarada poderia ter as melhores casas, os melhores apartamentos, os mais luxuosos, com as mobílias mais caras, ou poderia fazer as viagens para os lugares mais paradisíacos, hospedar nos hotéis de máxima categoria, frequentar os restaurantes mais conceituados, usar as joias mais caras, ou as roupas de grifes mais sofisticadas, poderia viver no luxo máximo, no Fausto, e ainda assim a sua alma estar absolutamente seca, vazia, sem sentido, sem propósito. Então, dito isto, vamos com a Bíblia aberta observar esse texto. Primeiramente, uma resolução inquietante. Ele diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Olha, você que ele não tem com quem conversar, então ele conversa com ele mesmo, ele conversa com a sua alma, ele está desafiando ele mesmo, ele está pegando ele mesmo pela lapela e diz: vamos embora, vamos, eu vou te provar com alegria, eu vou te mostrar o banquete da alegria, vamos lá. A palavra provar aí, eu te provarei, está retratando para nós que ele segue um experimento, uma tentativa de aprender algo pela experiência própria. Ele não quer ler num livro, ele não quer assistir um programa, ele quer pessoalmente experimentar essa alegria. Ele não quer um coach falando para ele, ele quer ser a pessoa para experimentar o que ele está querendo. Em outras palavras, Salomão se tornou um hedonista experimental. Segundo lugar, veja comigo aí uma constatação decepcionante. Ele diz assim: goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso diz, é loucura, e da alegria, de que serve? Sabe o que está acontecendo aqui? Salomão está tendo um choque de realidade. Se você percebeu, a conclusão vem antes da prova. Ele nem começou ainda, ele já está concluindo que não vai funcionar. Vem, eu vou te provar. Mas antes de provar, ele diz: não vai dar certo, não vai funcionar. E a pergunta é: onde ele foi procurar essa felicidade?
Veja vocês, do riso. O que é riso? Riso traduz o que para nós? Festa, banquetes, happy hours da vida, divertimento. Quantas pessoas hoje, convenhamos, estão procurando uma felicidade numa festa, numa boate, num show, na apresentação de um artista, correndo daqui para ali, na busca de alguma coisa que possa preencher esse vazio, dar sentido à vida. Que mais? Da alegria, dos festivais, onde se rasga a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida, mas depois precisa voltar para casa com o rosto banhado de lágrimas, com o coração seco de significado. Tanto o riso zombeteiro das piadas, do humorismo, não preenche o vazio, mas ele diz, tudo isso é loucura, não serve para nada. Isso poderia estar estampado, irmãos, nas manchetes. Talvez o exemplo clássico disso seria a chamada festa do carnaval, chamada festa da alegria. Só acha que é festa da alegria se a pessoa fica olhando só os quadros transmitidos na televisão. Mas quando você entra lá naquele meio, e eu já fiz evangelismo nesse meio, você fica perplexo. As pessoas estão arrebentadas, as pessoas estão correndo atrás de um trio elétrico, bebendo até cair na sarjeta, até se encher de vômito, e é por isso que essa festa termina em cinzas, porque não poderia ser de outra maneira. Essa tentativa é decepcionante, é o que Salomão está dizendo aqui. Mas em terceiro lugar, vamos ver onde ele vai buscar a felicidade agora. Versículo 3, confira aí comigo. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, uma investigação persistente, até ver. Eu vou tomar desculpa da expressão, vou tomar um porre hoje, depois eu nunca mais vou beber. Não, ele está procurando até ver, ele vai continuar, ele vai insistir, ele quer experimentar, e ele tem uma área delimitada, debaixo do céu, debaixo do céu. Então, eu vou fundo, eu vou experimentar nesse limite aqui, debaixo do céu. Então, primeiramente, é uma resolução consciente, confira aí comigo, resolvi no meu coração é o seguinte, eu pensei, eu refleti, eu ponderei, e é isso mesmo que eu quero. Ou seja, uma resolução consciente. Qual a resolução que ele tomou? Vou me entregar a quê? Ao vinho. Se eu vou me entregar ao vinho, quem manda em mim? O vinho. Eu vou me entregar a ele, ele vai ser meu patrão, vai ser quem vai comandar a minha vida. Segundo, uma resolução paradoxal, porque diz assim, resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Não, desculpa, mas não vai ser possível. Se você é regido pelo vinho, você não pode ser regido pela sabedoria. Se você é regido pela sabedoria, você não pode ser regido pelo vinho. Perceberam? O pecado torna um homem tolo, porque não dá para as duas coisas caminharem juntas, não dá. Dar-se ao vinho e ser regido pela sabedoria é um contrassenso. Onde o vinho domina, a sabedoria se ausenta. É por isso que Provérbios 21 diz, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora,
todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Sabe quem escreveu isso? Salomão. Sabe quando o camarada faz uma declaração e depois, num dado momento da vida dele, perdeu o referencial e diz: não, o que eu escrevi não está valendo não, agora o que vale é o seguinte, eu vou experimentar esse negócio do vinho. Eu já disse lá atrás que quem é dominado pelo vinho não é sábio, mas quem sabe eu faço um outro experimento agora e chego a uma outra conclusão. Mas mais do que isso, é uma resolução inconsequente, porque a loucura embaça a visão, entenebrece o entendimento e calcifica os sentimentos. Entregar-me à loucura. É curioso como Salomão, ele está tão em busca da felicidade, que ele está disposto a ir às últimas consequências. Entregar-me à loucura. Estou falando de um rei, que é afamado no mundo, pela riqueza, pela sabedoria, pela fama. Quantas pessoas estão buscando um sentido para a vida, neste hedonismo sem freios, sem limites? Por isso ele vai dizer que é uma resolução irrefletida, porque vai dizer assim: durante os poucos dias da minha vida. Se tem poucos dias da sua vida, qual é o sentido máximo que nós deveríamos ter da vida? Vou remer o tempo. Imagine você o seguinte: se você já viu filmes disso aí, não já? Você vai ao médico e diz: olha, você tem, pela medicina, pela ciência, você tem tantos dias de vida. Vamos imaginar aí 6 meses. O que você faria nesses 6 meses? Bom, eu vou procurar viver da melhor maneira. Ele sabe que tem poucos dias, e eu vou fazer a loucura. Eu vou beber, eu vou encher a cara. Eu vou beber todas. Eu vou curtir as raias da loucura. O que esse homem está procurando? Felicidade. Agora, irmãos, para um pouquinho aqui, dê uma olhadinha na janela, para fora, veja São Paulo, veja Rio, veja Brasília, veja Tóquio, veja Paris, veja Londres, veja Nova York, veja aí, o que as pessoas estão procurando? Onde as pessoas estão indo? Para onde as multidões estão caminhando? O que elas estão buscando? Os estádios estão lotados, as boates estão lotadas, as casas de shows estão lotadas. O que as pessoas estão procurando? O que elas estão buscando? Elas estão procurando exatamente algo que possa mitigar essa fome, atender esse reclamo da alma. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Onde ela está? Em que endereço eu a encontro? Qual o sentido dessa felicidade? Eu preciso dela, eu quero a ela, eu busco essa felicidade. Onde eu acho? É isso que as pessoas estão fazendo até hoje, depois de 3.000 anos. Ou seja, a loucura de Salomão é o seguinte: ele sabe que tem pouco tempo para viver, mas está procurando a coisa errada. Isso é falta de sabedoria. Porque se eu sei que eu tenho pouco tempo para viver, eu quero viver de uma maneira sensata, de uma maneira bonita, de uma maneira linda. Eu quero me preparar para esse momento. Quarto ponto: a busca da felicidade, não apenas na bebida, mas agora a busca da felicidade nos empreendimentos. Então ele vai sair agora da festa, do entretenimento, que não deu certo, onde ele não encontrou felicidade. Bom, agora eu vou dar uma melhorada no meu performance, vou ver se eu acho a felicidade nos meus empreendimentos. Você acha que tem gente procurando felicidade nos empreendimentos? Na sua empresa, nos seus negócios, nos seus investimentos, no seu lucro, nas suas compras, nas suas vendas, nos seus resultados financeiros, nos melhores investimentos?
Então vamos dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha comigo agora nos versos 4 a 6. Você leia comigo, por favor, esses 3 versos, vamos juntos? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Então vamos dar uma olhadinha aqui, onde ele está buscando. Primeiramente, notem comigo a pluralidade de suas obras e empreendimentos. Um detalhe aqui é que tudo está no plural, percebeu isso? Casas, vinhas, jardins, pomares, árvores frutíferas, açudes, tudo no plural. Estou falando do cara mais rico. Note aqui um detalhe, eu falei que os mais ricos cometem mais suicídio que os mais pobres, porque o pobre pensa o seguinte: bom, eu estou nessa magrela toda, passando esse aperto todo, mas se eu conseguir mudar de casa, se eu conseguir trocar de carro, se eu conseguir dobrar meu salário, se eu conseguir trabalhar numa outra empresa, a minha vida está resolvida. E aí ele luta por isso. E aí ele chega naquele patamar, bom, não está aqui não, mas se eu conseguir um pouquinho mais à frente, lá está. E ele chega lá, e ele continua subindo. Mas o cara que já subiu no topo da montanha, ele é o mais rico, ele é o mais culto, ele é o mais sábio, ele é o mais famoso. E ele descobriu uma coisa: a felicidade não está lá em cima. Não está lá em cima. E esse camarada aqui, tudo na vida dele é grande. E ele descobriu que em tudo isso, ele não tinha encontrado o quê? A felicidade. Mas além de as suas obras estarem no plural, veja você a finalidade de suas obras e empreendimentos. Isso é muito curioso. Volte os olhos comigo para os versos 4 a 6. Ele diz assim: empreendi grandes obras. Quem empreendeu? Ele é o ator do ato. Agora, para quem que ele está fazendo tudo isso? Edifiquei casas para mim, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, fiz para mim açudes. Então o camarada é a origem e ele é o destino das suas obras. Que coisa pior que é isso? Porque às vezes o camarada pode até empreender grandes obras com um sentimento mais humano, né? Mais altruísta. Estou fazendo para deixar para minha família, para deixar um legado para os meus filhos, para minhas futuras gerações, ou para empreender grandes causas no reino de Deus, para investir na obra de Deus, para ter recursos para socorrer necessitados. Bom, mas ele não, ele tem tudo no plural, tudo grande, para mim, eu sou o centro do universo. Aí já está o primeiro problema, que a felicidade não está aí mesmo. Agora, vocês acham que existem pessoas assim hoje ainda? Tudo é por mim, tudo é através de mim, tudo é para mim. Essas pessoas mudariam o texto de Romanos 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, porque de mim, por mim e para mim são todas as coisas. Esse é o lema dessas pessoas. Ele era o feitor e o beneficiário de tudo. Vamos ver agora em quarto lugar, ou em quinto lugar, a busca da felicidade nos prazeres. Já que ele não conseguiu felicidade nas realizações, quem sabe ele vai encontrar agora a felicidade nos prazeres. Então,
Confira comigo os versos 7 e 8. Você pode ler os 7 e 8 comigo? Vamos juntos? Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei vi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Então, ele está buscando agora a felicidade, já que não conseguiu na bebida, nas festas, já que não conseguiu a felicidade nos empreendimentos, quem sabe a felicidade esteja nos prazeres da vida. Qual foi o primeiro prazer da vida que ele procurou felicidade? Na riqueza. Convenhamos, a riqueza traz felicidade? Claro que traz uma dose de felicidade, óbvio, óbvio. Uma coisa é você andar num carrinho 1000, que esquenta o motor quando o trânsito para, e você tem que correr para buscar água para botar no refrigerador, senão ele pifa. Outra coisa é você andar num carro chique. Uma coisa é você morar numa casinha simplesinhas demais da conta, tudo apertado, se você entra o outro tem que sair. E outra coisa é morar numa cobertura. Uma coisa é você pegar um voo de 24 horas de queixo duro, e outra coisa é você pegar um voo de 24 horas de classe executiva e dormindo. Uma coisa é você morar e hospedar numa pensão, outra coisa é você morar ou habitar ou ficar hospedado num hotel 5 estrelas. Ok, te oferece determinadas vantagens, óbvio, óbvio. Dinheiro não é problema não, dinheiro é uma bênção. Dinheiro traz conforto, dinheiro traz favorecimentos, o dinheiro traz para você alívio. Mas a grande questão é, a felicidade mora aí? Onde está a felicidade? E essa é uma ilusão, irmãos, que as pessoas têm até hoje. Se eu tiver mais, eu vou ser mais feliz. E eu tinha um primo, tenho um primo, que era um cara muito, diria para você, rico. E ele sempre me dizia uma coisa: Hernandes, o rico tem 2 problemas. Eu falei, é mesmo? Nem sabia que tinha. Eu falei, então quais são os problemas, 2 problemas do rico? Ele diz, o primeiro problema do rico é ganhar, 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 ganhar e ganhar. O segundo problema do rico é medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo. Ele não vive, ele vive atormentado. Porque o pobre, quando perde uma nota de 10 reais. O rico, quando perde, ele perde 1 milhão, 2 milhões, 3, 50 milhões do dia para a noite. Ele fica desesperado, ele não tem paz, ele vive inquieto, ele não dorme direito. Agora, dá uma olhadinha comigo no 1 Reis 4, para a gente dar uma olhadinha como é que esse camarada era mesmo. 1 Reis capítulo 4, olha lá comigo, depois a gente volta para Eclesiastes, versículos 20 a 23, vamos ver quão rico era esse camarada. 1 Reis 4, a partir do verso 20, está escrito assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como areia, que está ao pé do mar, comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. O camarada tinha um império, tinha um reino.
A mesa dele era um negócio assim fora do normal, tanta gente, tanto luxo, tanta fartura, tanta riqueza. Mas ele não vai encontrar a felicidade. Lá em 1 Crônicas, tem um dado interessantíssimo, que eu vou ler para vocês, no capítulo 29, no versículo 3. Olha, só o que Davi deixou de herança, né? E ainda, porque ama a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho doou para a casa de Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ele deixou toda a provisão para Salomão construir, muito ouro, muita riqueza, muito luxo, muita coisa, e ele não encontrou felicidade na riqueza. Não encontra. Mas então, já que não encontra felicidade na riqueza, quem sabe a felicidade esteja no outro campo. O prazer ele vai encontrar agora onde? Vai tentar encontrar na música. Volta para lá em Eclesiastes comigo, por gentileza. E olhe comigo o versículo 8. Versículo 8. Amontoei. Não, isso aqui é a riqueza dele, né? Ele está dizendo aí: comprei servos e servas, possuí bois, ovelhas, marquei todos antes de mim, amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias. E agora ele vai dizer assim: provi-me de cantores e cantoras. O que ele está querendo dizer com isso? Quem sabe a felicidade esteja em eu promover todo dia no palácio um show particular. Ele tem dinheiro, ele contrata os melhores músicos, os melhores compositores, os melhores instrumentistas. As noites dele vão ser regadas a vinho, a festas, a banquetes, e eu vou curtir a melhor música, os melhores álbuns, os melhores artistas. Ou seja, a minha vida vai ser uma sucessão de shows particulares. Eu não vou aos cantores, eu vou trazer os cantores, eles vão trabalhar para mim, e ele vive nessa corrida da boa música, do vinho, do banquete, de cantores, de cantoras, contratados para fazer seus shows particulares, por uma vida altamente hedonista. A busca de quê? De felicidade. É curioso como hoje as pessoas ainda estão atrás de músicos, de cantores, de artistas, de shows, de eventos, de celebridades, procurando avidamente, sofregamente, alguma coisa que possa preencher esse vazio do coração. Mas não encontrou também, então vai procurar em outro lugar, e vai procurar no sexo. Olha o versículo 8, a parte final, quando ele diz assim: e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Nós vivemos numa sociedade pansexual, vivemos numa sociedade que idolatra o sexo, nós vivemos numa sociedade que nós poderíamos chamar de somolatria, a idolatração do corpo, a exploração do corpo. Nós vivemos numa sociedade onde as fronteiras estão cada vez menores, a permissividade num grau máximo. E às vezes as pessoas pensam que se tiverem muitas aventuras serão felizes. E 1 Reis capítulo 11 versículo 3 diz que Salomão ultrapassou todos os que viveram antes ou talvez depois dele, porque ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Ninguém teve um harém tão robustamente formado como Salomão. Eu estou escrevendo agora o comentário de Esther, e vocês conhecem a história de Esther, quando o rei Assuero, ou Xerxes I, filho do grande Dario, dá um banquete de 6 meses,
convoca os príncipes e celebra 6 meses. Depois, uma festa de 7 dias para os servos, com bebida solta e sem restrição. E ele está aqui, já bêbado, quando ele dá uma ordem aos eunucos para irem buscar a rainha Vasti, que também estava dando um outro banquete, trajada da coroa real, para ele expor o objeto do seu prazer como espetáculo da beleza feminina, para provocar talvez inveja nos príncipes, porque ela era extremamente formosa. Alguns rabinos chegam até a afirmar que Assuero queria que Vasti viesse apenas trajada com a coroa, sem qualquer vestimenta, para expor como objeto do seu prazer o corpo da sua princesa. E diz a Bíblia que ela corajosamente rejeitou, se rebelou contra a autoridade máxima do mundo da época e não compareceu. Ele ficou irado. Seus conselheiros disseram: olha, se você deixar isso barato, essa epidemia pega, e aí vai ser um problema para os homens, porque as mulheres vão se rebelar no império todo, e vai ser uma loucura. Então, você quer um conselho? O Memucã disse assim: você depõe a rainha, tira a coroa dela, e busque uma mulher melhor do que ela. E o Assuero estava fazendo esse grande banquete, porque ele estava convocando os príncipes para preparar o seu império para uma guerra contra os gregos. E ele sofre uma derrota acachapante nessa guerra, no ano 480. 4 anos depois ele está voltando derrotado, coração solitário, sentindo saudade da Vasti, mas como era a lei dos Medos e dos Persas, não podia reverter. Aí os seus moços disseram: vamos fazer o seguinte, fácil de resolver isso, vamos fazer um concurso de beleza, vamos procurar moças virgens belas, você convoca. E assim foi feito. E diz Flávio Josefo, historiador judeu, que foram convocadas 400 moças virgens, belas. E alguém pode dizer: não, que coisa fantástica, as moças concorrendo nesse grande festival, nesse grande concurso de beleza. Não, mas não era bem assim não, não era bem assim não. Só uma. E as outras condenadas a ficarem no harém, sem poder se casar, anônimas. Quem sabe nunca mais veriam de perto o rosto do rei. Salomão tem 700 princesas, não são 400 não, 700 princesas, 300 concubinas, escravas sexuais, propriedades de um homem, que não tinham liberdade de voltar para a família, não tinham liberdade de constituir família, não tinham liberdade de casar. Esse homem podia dormir de cama em cama e nunca mais repetir, a não ser depois de 3 anos, mais de 3 anos. E ele vai dizer que dentre 1000 mulheres ele encontrou uma. A frustração não era que as mulheres eram problemáticas, não, o problema não eram as mulheres, era ele, era ele. Irmãos amados, esse texto de Eclesiastes é um texto atualíssimo para a nossa geração, porque todo dia a mídia, a grande mídia está despejando na mente das pessoas: curtir todas, aproveitar todas, não se restrinja, não negue a você mesmo o que você quer, vá para a cama com quantos ou com quantas você puder. E Salomão não encontra no sexo, apesar de viver no superlativo,
o que ele está procurando, que é a felicidade. Com isso você não está afirmando que o sexo não possa dar prazer, ou que momentaneamente a pessoa não possa ter prazer, mas e depois? E o preço? A que custo? Bom, já procurou felicidade na bebida, não encontrou, nas festas não encontrou, nas realizações não encontrou, na riqueza não encontrou, na música não encontrou, no sexo não encontrou. Será onde está a felicidade? Onde ela mora? Ele vai procurar ainda a felicidade na fama. Confira comigo aí, versículo 9, Eclesiastes 2:9. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Bom, agora ele começa a descrever a sua fama e a sua glória. O que é curioso no texto, que ele diz que sobrepujou-se a alguns, a maioria, a todos. Então ele é top 1 da fama. Tem ninguém acima dele, debaixo do sol. Então, se fama pudesse dar sentido para a vida e felicidade, ele seria o top 1, o primeiro classificado. Mas a felicidade também não estava lá. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Ninguém foi igual a mim, ninguém chegou ao meu patamar, ninguém tinha o meu currículo, ninguém tinha o meu performance. Ele tornou-se um fenômeno dentro e fora da nação. Agora preste atenção numa coisa, olha a distorção dos fatos. Você que conhece a história de Salomão, quem engrandeceu Salomão? Quem? Deus. Quem engrandeceu Salomão foi Deus. E você conhece a história. Começou bem. E ele orou a Deus. E Deus pode pedir o que você quiser, Salomão. O que é que ele pediu para Deus? Sabedoria. O que é que Deus deu para ele? Sabedoria e riqueza, e fama, e glória, como a ninguém antes, como a ninguém depois. Mas o que ele está escrevendo aqui no versículo 9? Pode ler de novo? Engrandeci-me. Esse é um problema, não é não? E aqui tem um risco para você e para mim. Cuidado, cuidado, porque você pode achar que o que Deus deu para você, foi você quem conquistou. Por que você está na posição que está hoje? Não, porque eu estudei, não, porque eu me preparei, não, porque eu sou isso, não, porque eu sou aquilo, porque eu sou inteligente, porque eu sou esperto. Por que você enriqueceu? Não, porque eu sei fazer negócio, eu sei ganhar, eu sei comprar, eu sei vender, eu sei ter lucro. Por que eu estou nesse cargo, nessa empresa? Não, porque eu sou melhor que os meus concorrentes. Por que eu cheguei a esse patamar? Não, porque eu sou... Calma, calma. Cuidado, cuidado. Eu me engrandeci. Quando você bota o eu na frente, dá tudo errado. Tudo errado. Agora, veja você a loucura. Porque eu me engrandeci, me sobrepujei. O que é que ele diz mais no verso de número 9? Perseverou também comigo a minha? Será que perseverou mesmo? Você percebe a coisa? A contradição, o contrassenso, a tolice, a loucura. Irmãos, toda pessoa que bate palmas para ela mesma, toda pessoa que se autoelogia, toda pessoa que olha e diz, eu sou o melhor, toda pessoa que gosta de fazer solo do quão grande é tu diante do espelho, não é sábio, é tolo, é tolo, é tolo. Conservou nada Salomão, a sabedoria. Você está com nada, cara.
Você está equivocado. Você está embriagado com o seu sucesso. Você está anestesiado com a sua fama. Você não entendeu nada. Mas, sétimo lugar, ele vai buscar a felicidade de uma maneira egocêntrica. Olha o verso 10, leia comigo 10, por favor. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu não consigo aplicar isso para mim. Eu não posso dizer para você que tudo que eu desejei, os meus olhos viram, que gostaram, que eu consegui. De vez em quando eu passo ali na Bandeirantes, eu vejo uns barcos chique, bonitão assim. Um dia eu posto um barco desse aí, eu vou dar umas viagens legal. Eu olho, vejo, acho bonito, mas não é para o meu bico. Entendeu? Não é para o meu bico. Não, Salomão era, você passou ali, viu o barco, esse barco é bonitão, vou comprar o melhor também, o mais caro. Parou numa loja de carro mais bonito, mais caro, falei, esse aí que eu quero. Cheque à vista, pronto, está pago. Construiu o prédio mais bonito de São Paulo, eu quero a cobertura, paga à vista. Tudo que o coração desejou, ele comprou. Deu. Tudo que o coração dele desejou, atendeu. Pensa num cara para frente. Nada disso resolveu. Nada disso resolveu. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 8. É só você vir uma página para trás aí. O que ele disse? Os olhos não se fartam de ver. Sabe o que significa isso? Você viu uma coisa linda hoje, linda, é isso, aí você vai lá e compra, amanhã você vê outra mais linda ainda, aí você pode comprar, aí no outro dia você vê outra mais linda ainda. Sabe o que significa isso? Você nunca vai conseguir satisfazer completamente os seus olhos. Ele chegou a dizer que tudo que os olhos viram, ele entregou, tudo que o coração desejou, ele entregou. Salomão viveu sob o império dos sentidos, e ele devia conhecer a verdade que ele mesmo depois escreveu, o coração é enganoso, ou você duvida disso? Que você pode desejar coisa que você acha que é bom, mas é uma tragédia para a sua vida. Mas esse homem viveu sob o império dos sentidos. Agora, olha outra coisa no versículo 10, na parte B, tem uma coisa muito interessante aí, na parte finalzinha lá do versículo 10, ele diz assim, e isso era a recompensa de todas elas, ele vive sob a ilusão do alto merecimento. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Aqui está um grande risco, sabia? Quando a pessoa tem tudo e diz, não, mas eu mereço ser feliz, eu quero mais. Eu estou insatisfeito com a casa que eu moro, estou insatisfeito com o carro que eu ando, estou insatisfeito com o trabalho que eu tenho, estou insatisfeito com o cônjuge que eu tenho, estou insatisfeito com os filhos que eu tenho, estou insatisfeito com a igreja que eu tenho, estou insatisfeito com os amigos que eu tenho, eu mereço mais. Eu tenho créditos de merecimento que ainda não recebi. Eu quero mais, eu mereço mais. É isso que está aí. Ele pensou que ele era o centro do universo. Agora, vamos dar uma olhadinha na conclusão de tudo? Então vamos fazer uma avaliação do que já falamos. Ele buscou a felicidade. Em que lugar que ele buscou a felicidade? Primeiro, na música.
no riso, nas festas. Depois, procurou a felicidade na bebida. Depois, ele procurou a felicidade nas realizações. Depois, ele procurou a felicidade na riqueza. Depois, ele procurou a felicidade nos músicos. Depois, ele procurou a felicidade no sexo. Depois, ele procurou a felicidade na fama. Depois, ele resumiu dizendo que tudo que os olhos desejaram, tudo que o coração ansiou, ele atendeu. Depois, ele está dizendo que ele merecia de fato ser feliz. Qual foi a conclusão? Aonde ele chegou? Que frutos ele colheu dessa semeadura? Resposta, versículo 11. Vamos ler o versículo 11, por favor. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que é a palavra vaidade? A palavra rebel, palavra hebraica para vaidade, significa vento, vapor, neblina, bolha de sabão. O que é uma neblina? É uma coisa que vem e vai, que desaparece. O que é uma bolha de sabão? É uma coisa que tem colorido, mas se você enfiar um alfinete, a bolha estoura e não tem nada dentro. Vaidade. Tudo é o quê? Vaidade. E ele vai dizer que é correr atrás do vento. Eu não sei, mas não tem coisa mais tola do que correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Pegar pelos cabelos, fica aqui, rapaz. Não corra na minha frente. Vamos correr juntos. Jesus disse: se você não sabe, o vento é assim, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Correr atrás do vento é uma missão inglória, frustrada. É desilusão amarga. O que ele está dizendo para nós é que as grandes obras humanas não satisfazem. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, todas, e foram grandes, e foram plurais, e foram maiúsculas, e todas elas, disse assim, o resultado foi bolha de sabão. Agora, o sentido de tudo isso não é que, vamos entender aqui, porque ele está escrevendo do ponto de vista debaixo do sol, mas a pergunta é: a felicidade existe? Ela existe? Sim. Segunda pergunta: é legítimo buscar a felicidade? Sim. A felicidade tem endereço? Resposta é sim. É possível ser feliz? E a resposta é sim. O problema não é a busca da felicidade. O problema é buscar a felicidade debaixo do sol. Apenas num plano humano, terreno, horizontal. Eu aprecio muito a obra do Dr. John Piper, quando ele diz que o problema do homem não é a busca da felicidade, não é o hedonismo, não é. Deus criou o homem para ser feliz, sim. Às vezes eu vejo alguns autores dizendo o seguinte: o propósito de Deus para a sua vida é você ser santo, e não você ser feliz.
Eu não tenho dúvidas de que o propósito de Deus é que você e eu sejamos santos. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas não é verdade que o propósito de Deus para você não é que você seja feliz. Não é verdade. Quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos, lá do século 17, que se reuniram na abadia de Westminster, que escreveram os documentos que nós chamamos de os símbolos de fé da igreja presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, breve e maior. E a primeira pergunta do catecismo foi esta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então John Piper diz o seguinte: sabe qual é o problema? O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de conhecê-lo, de fruí-lo, de desfrutar da sua intimidade e da sua presença. Então a felicidade existe, mas onde ela está? Ela não está nas festas, no álcool, nas músicas, nas realizações, nas riquezas, no sexo, na fama, nos shows. A felicidade está em Deus. É por isso que o Salmo 16 diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. É por isso que Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Em outras palavras, se o riso zombeteiro dos happy hours da vida carregam em si uma tristeza crônica, o riso verdadeiro é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Se o vinho em si mesmo não pode trazer para você alegria, o vinho de Deus é símbolo de alegria, de festa. Se a nossa casa em si não pode trazer alegria, pelo tamanho dela, pelo conforto dela, pelo requinte dela, a nossa casa pode ser fonte de bênção para nós e para outras pessoas. Se o nosso trabalho, por mais bonito ou prestigiado que ele seja, não pode satisfazer o vazio do meu coração, esse trabalho pode ser uma bênção para mim, para eu ter o meu sustento, sustento da minha casa, e para que eu tenha renda e condições de socorrer os necessitados. Se o sexo, por mais abundante que seja, por mais variado que seja, não pode preencher esse vazio, a Bíblia diz que o sexo, dentro da bênção do relacionamento conjugal, é fonte de prazer, de alegria e de bênção para o casal. Então, pare de buscar a felicidade em coisas, porque a felicidade tem nome, ela tem endereço. A felicidade é Jesus. É Jesus, é Jesus, é só Jesus. Sem Jesus, você pode ter tudo, mas não tem nada. Com Jesus, ainda que você esteja desprovido de muita coisa, você tem tudo. Você tem a própria vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu imagino que esse texto deveria estar estampado nos nossos jornais, nos nossos periódicos, deveria estar sendo transmitido nos canais de televisão. Se a nossa sociedade pudesse compreender isso, se o homem pudesse compreender isso, quantas buscas inglórias, quantas corridas sem propósito, quantas aventuras frustradas, quantas taças dos prazeres sorvidas até a última gota, cujo sabor é amargo.
E Jesus está oferecendo vida, e vida em abundância. Ele está dizendo: se você tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, receba o nosso tributo de gratidão pela Tua palavra, que nos instrui, que nos alerta, que nos aconselha, que nos adverte. Deus, não permita que o nosso coração seja enganado pelas ilusões do nosso coração, ou pelo brilho falso do mundo. Não permita, meu Deus, que busquemos sentido para a vida nas coisas, ainda que as melhores, ilícitas e boas em si mesmas, como um substituto da Tua presença em nossa vida. Salomão experimentou tantas coisas, em si boas, mas que desprovidas da Tua presença, da essência da Tua pessoa, o que ele encontrou foi só frustração. Mas esse texto está escrito, meu Deus, para nossa advertência, para que não venhamos a percorrer o mesmo caminho que ele percorreu, nessa busca frenética da felicidade. Ajuda-nos a não entrarmos por esses descaminhos, ajuda-nos a olhar para Jesus, e encontrar nele uma fonte eterna de vida, de deleite, de prazer para a nossa vida. Receba o nosso tributo de louvor e gratidão, pela instrução da Tua palavra, e nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus amados.